Bom dia, mais um programa Palavra Franca, diretamente dos nossos estúdios aqui da TV Atual Record News. Recebendo hoje ele, uma grande liderança política, um grande amigo também. E, gente, maranhense, ele me corrigiu aqui, mas lá de Coroatá, no Maranhão, para a cidade ocidental, hoje prefeito eleito e com uma votação expressiva na cidade. Recebemos hoje nosso amigo prefeito ocidental, Lulinha Viana. Bom dia, Lulinha, tudo bom? Bom dia, meu amigo Jaimilson, é um prazer estar com você aqui. Lembrando que nascido na cidade de Coroatá, mas que fui morar mesmo em Barra do Corda, no Maranhão. E de lá fiquei até os 14 anos de idade, até vir para o estado do Goiás, me tornar goiano que não gosta de piqui. Não gosta de piqui? Não gosto de piqui. Então, rapaz, essa é nova, piqui. Eu não sabia dessa. Pois é, piqui e gueroba ainda não consegui encarar, de jeito nenhum. Mas gosto de um frango caipira, gosto das coisinhas. A comida goiana é maravilhosa, menos o piqui. O piqui. Menos o piqui. Mas... esse aí, bom, eu já sou acostumado, já acostumei, só não acostumei com a gueroba. Acostumou ainda não, é? Não, a gueroba não. Então temos algo em comum, pelo menos um pouquinho, pelo menos a gueroba nós temos em comum. Mas vem cá, me diz uma coisa, hoje prefeito... Você chegou a ser vereador também ou já foi direto para o cargo? Fui vereador. Foi vereador? A minha vida política, ela começou como vereador. Em 2007, eu me filiei pela primeira vez no partido político. Logo em 2008, eu disputei a primeira eleição como vereador. E Papai do Céu foi muito generoso comigo. E nós já ganhamos a eleição de vereador de primeira. Fomos o terceiro mais votado em Cidade Ocidental. Na eleição seguinte, já em 2012... o grupo político me escolheu como candidato a prefeito. E em 2012 já fui candidato a prefeito e aquela eleição, eu perdi a eleição para a dona Gisele Araújo, era viúva do ex-prefeito. Nós tiramos lá 46% dos votos e perdemos a eleição. Uma votação muito expressiva, mas que para mim serviu como grande aprendizado, grande lição que eu carrego até hoje. E aí passou essa eleição de 2012, 2016. O grupo político também me conduziu como vice-prefeito do prefeito Fábio Corrêa. E em 2020, de novo como vice. Nós tivemos 2 mandatos como vice. 2024, nós já viemos como candidato a prefeito novamente. E mais uma vez, Papai do Céu foi muito generoso, Jaimilson, muito generoso mesmo. E ganhamos a eleição com uma certa tranquilidade, com muito apoio da população. Se eu não me engano, 64, quase 64% dos votos. Foi maravilhoso. Olha, uma votação expressiva. Parabéns. Muito boa mesmo. E agora é retribuir para as pessoas o carinho com que elas têm com a gente. Agora, o que eu peço sempre às pessoas, Jaimilson, é assim, tenha um pouco de paciência. Quando a gente assume, Jaimilson, que a gente abre aquela gavetinha da mesa, a gente não encontra lá um extrato bancário com 50, 100 milhões de reais. Pelo contrário, a gente encontra lá um papelzinho escrito responsabilidade, onde a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente vai gerenciar, com aquilo que a gente precisa gerenciar. E essa responsabilidade parte do princípio de dizer que aquilo não é seu, é dos outros, é os recursos. Que sabe que no último dia útil do mês, a gente tem que pagar salários, folha de pagamento, e que tem uma farmácia que precisa de medicação, tem um hospital que precisa de médicos, tem um monte de atendimento. E a gente tem que juntar aquele dinheirinho porque não sobrou nada. Por mais que o outro prefeito tenha feito uma gestão bacana e deixado as coisas alinhadinho, não ficou dinheiro sobrando de forma alguma. Então eu tenho que trabalhar, tenho que juntar, fazer um cofrezinho e tal, para as coisas acontecerem. Por exemplo, você fazer uma rua de asfalto não é menos de 1 milhão, entendeu? E é 1 milhão, eu nunca tive 1 milhão na minha vida. É fácil não é fácil, não é difícil. Então, eu peço que as pessoas tenham um pouco de paciência, e nós estamos trabalhando, tenha certeza que do lado de cá vocês têm uma pessoa humilde, humana, muito séria e honesta. Então, tenha paciência que as coisas vão acontecer. Quando você chegou aqui há mais de 30 anos atrás? 88, eu cheguei em janeiro de 88. E já 40, né? 37 anos. Quase 40 anos. 37 anos, pois é. Mas você já veio direto para a cidade ocidental ou veio primeiro para Brasília, como geralmente a maioria vem? Eu vim direto para o ocidental, mas foi enganado. Eu já falei isso em outros programas. Como é que foi isso? Porque foi assim, eu morava lá em Barra do Corda, no Maranhão. Sim. E aí uma tia minha que morava no Guará falou assim, não, você vai comigo, vai morar com sua irmã. Eu tinha uma irmã que morava na cidade ocidental, eu nem sabia que existia uma cidade por nome Cidade Ocidental. E eu vim para Brasília. Meu amigo, quando eu cheguei aqui, eu falei para essas pessoas, as pessoas riem, que quando eu cheguei naquela entrada, que eu vi aquele buraco quadrado, eu falei, que coisa é essa? Que eu passei alguns dias, Jaimilson, até meses,
para me entender que eu não estava em Brasília. Olha aí. Que Brasília era um estado, digamos Sim, assim, né? Um sim, distrito ali do lado do estado do Goiás. E eu estava no estado do Goiás. Eu sou goiano. Sim. Então eu vim enganado, me enganaram. Mas graças a Deus, feliz da vida por aquelas pessoas que me trouxeram para cá, que foi o grande passo da minha vida. Mas até hoje, o pessoal, quando vem de lá, não diz que vem para Valparaíso, para Ocidental, não. Vem todo mundo para Brasília. Jaimilson, eu sou do tempo da história que a gente escrevia uma cartinha e falava assim, Ocidental, tracinho DF. Olha aí, ó. A gente fala daquele jeito. Então, até hoje, se você olhar o Facebook, o status das pessoas, bota que as pessoas moram em Brasília, Mas eu acho que isso tem que acabar. Eu tenho o maior orgulho da minha cidade. Sim. 37 anos, não quero sair de lá por nada, Jaimilson, nada. Cada esquina eu tenho um amigo. Onde a gente vai na feira de sábado, a gente senta na calçada com o gari, vai na padaria, toma café com as pessoas. É uma riqueza que eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo eu não teria a riqueza que eu tenho hoje na cidade ocidental. Os amigos. Muito bem. Parabéns. Mas me diz uma coisa, quando você chegou na Ocidental, o que você foi mexer primeiro? Qual foi o seu primeiro negócio lá? Rapaz, eu fui minha irmã arrumou um emprego para mim em uma lanchonete por nome Maloca Querida, lá no Carrefour. Olha aí. Eu pegava o ônibus 6h40 da manhã e entrava lá 8. Olha só, naquela época já passava 1 hora de ônibus. Já era, o trânsito, não tinha trânsito quase não, mas o ônibus parecia que não andava. Era Napolina? Era Napolina, exatamente. Então, tinha os ônibus que tinham motor, parece que era atrás do motor, e não andava de jeito nenhum. Era terrível. E aí fui trabalhar de balconista, balconista na lanchonete lá. E aí terminava, eu trabalhava de 8 às 15 horas, saía das 15 horas, eu ia empacotar. Olha Um monte de gente, o Carrefour, baita do supermercado, aquela coisa toda, eu saía e ficava lá empacotando a compra das pessoas e ganhando gorjeta. Rapaz, e eu era feliz daquele jeito. Então, e passou, eu fiz tanta coisa, eu fui trabalhar de camelô, vendi balinha na rodoviária de Itaguatinga, eu fiz tanta coisa, Jaimilson. Vendi pão nas ruas assim, e sempre trabalhando com honestidade. E hoje eu tenho tantos amigos que eram meu cliente dessas épocas, era de garçom, é muita coisa. E aí, com um certo tempo, eu fui trabalhar na Feira das Importadas de Brasília. Sim. Que de lá surgiu a minha migração para a política. Já saí lá na feira. Já saí de lá, eu vendi minha banca lá no dia 25 de outubro. Você chegou a ter uma banca lá? Cheguei. De quê? Você vendia o que lá? Eu vendi tudo. A gente tem lá um negócio de vender mercadoria de época. Eu vendi eletrônicos, eu vendi... Sim. Você lembra da época do apagão? Apagão, sim. Na época do apagão, que eu vendia de lâmpadas eletrônicas, aquelas lâmpadas que dizia que era econômica, que são de fato. Entendeu? Eu vendi tudo, você imaginar. Sério? Tudo eu vendia lá e trabalhava. Eu sempre fui um guerreiro. Eu viajei para o Paraguai, eu viajava para São Paulo, eu fazia tudo. Se fosse para trabalhar, não tinha folga, não tinha nada. Trabalhava de dia e de noite, não tinha problema. Tinha tempo ruim? Não tinha. Aí eu acho que por causa disso, o Papai do Céu olhou para mim e falou, rapaz, tu vai ser político agora. E aí, sério, porque eu não tinha vocação nenhuma, eu votava. O meu envolvimento com a política era votar. Entendeu? Eu gostava, tinha muitos amigos políticos, coisa toda assim. Mas eu mesmo, do nada, assim, eu não tenho explicação. Você vai ser candidato em Cidade Ocidental. E quando surgiu essa ideia, vou falar aqui, na verdade, no dia 24 de dezembro de 2007, se eu não me engano, de 2006, 24 de dezembro de 2006, 2006. Mexendo com futebol, o vereador que eu apoiava veio com as ideias na beira do campo que não era aquilo que a minha conduta falava. Eu falei para ele, você está errado. Uhum. Não é desse jeito, é assim, eu votei você, apoio você, para você me representar. A partir de hoje, eu vou ser candidato, você não me representa mais. Na hora, na lata? Olha só, 24 de dezembro, na beira de um campo de futebol, meu time tinha acabado de ser campeão. Eu tinha um time de futebol, eu gostava. Você tinha um time? Jogava, era ruim de bola, rapaz. Ainda bem que tem pouca gente lá que lembra de eu jogando. Porque eles pensam que eu sou bom, que eu era bom. Não vamos estragar a surpresa, né? Não, mas eu sou ruim demais. Não, eu era e ainda sou, nem jogo mais, mas ruim de bola mesmo. Nem encara e mais, aí, Jaimilson, fomos para a resenha, né, depois da final do campeonato lá e tal. Quando eu cheguei em casa, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que eu fiz, rapaz? E aí eu falei, não, mas as pessoas esquecem. Isso foi uma besteira que eu falei de cabeça quente. Quando deu durante a semana, apareceu lá um bendito abençoado que gravou. Naquela já tinha celular que gravava. Olha aí. E aí gravou e mostrou. Falou aqui, eu digo, agora pronto, vou meter... Agora não pode voltar atrás. Não posso. E aí eu não sabia, olha só,
Eu não sabia que para você ser candidato, você teria que ser filiado a um partido político. Eu não sabia que tinha um tal de coeficiente eleitoral, que aquele partido tinha. Aí eu comecei a estudar a política. Rapaz, e Deus foi tão misericordioso, tão bom, que ele botava as pessoas certas na minha vida. Sempre aparecia uma pessoa que me dava a lição, olha, você tem que fazer isso, isso, e eu sou muito bom de conselho. Se você me der um conselho aqui, eu vou escutar e vou para casa pensando se é possível seguir o teu conselho, e faço isso na prefeitura também. Eu escuto gente de todos os jeitos, não importa a cor, se é homem, se é mulher, nem nada, me fala uma coisa na rua, eu fico pensando e a gente tira muitas ideias boas das pessoas, sabia? Sim. Vou para a feira e chega um monte de gente, abracinho, a feira é meu lugar, sabe? Todo sábado eu vou na feira e eu acolho muitas ideias. Então surgiu essa ideia e aí eu procurei saber, eu procurei entender como é que era a política, aprender para ser candidato. E fui, foi Isso tão em bom. 2006 já. Isso já de 2006 para 2024, porque essa decisão, 2006 para 2007, essa decisão foi 24 de dezembro. Já no final do Entendeu? ano. Véspera de Natal. Aí já passou para 2007, eu tinha aí 1 ano e pouco para trabalhar. E comecei a falar para as pessoas que eu gostaria de ser candidato, que eu seria ser candidato. Inclusive, eu fui pedir um apoio de uma pessoa uma época, e já até faleceu. Sim. Minha amiga Norma. E aí eu fui na casa dela, enchi o peito, Vamos embora. cheguei lá, sentei devagarinho e falei, Norma, tô aqui, eu estou pensando, né? Eu estou pensando de ser candidato a vereador e tal. E ela olhou para mim e falou assim, você está pensando ou você vai ser? Eu vou ser. Sim. Então eu vou contigo. Se tu vai ser, eu vou contigo. Na hora? É porque se você estivesse pensando, eu ia ficar pensando também. E foi Bem interessante, bolado. já na hora. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, plantando a ideia de que eu poderia ser um vereador. E isso aconteceu. Quando chegou a época, as pessoas abraçaram, eu fui o terceiro mais votado. Olha aí. Naquela época, para mim foi uma votação expressiva. Foi 623 votos. Bem votado. Muito voto. Naquela época era muito voto. Na mesmo. primeira, né? Primeira vez. Então, muito feliz com as pessoas. E de lá para cá, todas as aventuras que eu tive, sendo candidato, sempre tive uma aceitação boa. Veja bem, você sair de 623 para 12.071 votos na eleição de prefeito. Perdi, mas olha a votação expressiva. Imagina, Jamilson, 12.071 pessoas. Só não foi 12.072 pessoas, porque você não votava lá. Eu tenho Pois certeza, votava você sim. votaria em mim. Com certeza, pô, com certeza. Entendeu aí? Ó? Então, já foi muito voto. Já na segunda eleição, onde o grupo político, eu sou muito companheiro, Sim. Eu acho que quando se discute, tem que se discutir em grupo, conjunto, entendeu? Onde você amadurece as ideias e anda, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. E naquela época o grupo entendeu que o Fábio Corrêa deveria ser o candidato, graças a Deus, Sim. que eu fui vice dele, foi um prefeito muito bom, digo até o melhor prefeito da Central até hoje, e eu fui vice dele. E Fábio Corrêa fez um excelente mandato. E eu ali do lado, eu estava como stand-by aprendendo algumas coisas. Aprendi muito, digamos que eu aprendi 50%. Os outros 50% tem que aprender agora nos primeiros 100 dias. Fazendo, né? Tem sempre que aprender. Quem está disposto, todos os dias é uma nova lição. Todos os dias é um aprendizado novo. E estamos aí, até chegar. Foi eleição de vice, reeleição de vice e a candidatura que foi prefeito agora em 2024 e agora prefeito. Muito bem. Bom, Parabéns. obrigado. É uma história de superação, né? Uma história de exemplo, que serve de exemplo para nós, né? Mas uma curiosidade aqui, todo mundo pergunta, inclusive ao chegar aqui já tinham me perguntado essa Por que o nome curiosidade. Lula? Essa pergunta... Eu vou te falar, ninguém nunca fez isso na vida. Mas, fala para nós aqui, programa Palavra Franca. Eu vou falar. Por quê? Mas tem uma situação. Teve esse percurso, e eu vou lhe falar assim, aquela frase assim, suporte o processo e viverá o propósito. Tem que ter um processo. Repete para o pessoal anotar isso. Suporte o processo e viverá o propósito. Olha aí. Tudo tem um propósito. Não volte no meio do caminho. Encare, vai para frente. Faça correto. Porque não tem outro jeito de dar certo no final se você não conseguir seguir o caminho das coisas corretas. E aí eu tive muita ajuda. Olha aí. Deus, sempre apegado em Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Desde da venda de balinha, digamos assim. Sim. Tem um propósito. E aí você vai e não tem... Se Deus te coloca num lugar hoje, Jamilson, obrigado, Deus. Eu tenho certeza que daqui vai sair um propósito. Amém. Então, é aí o processo. Mas vamos lá.
Por que Lulinha, Lulinha. Tem duas histórias, que não era Lulinha. Lulinha foi batizado em 2016. Sério? Mas era Lula. Começou com Lula. Com Lula. Lula é porque eu sou Luiz. Ah, gente, calma. Luiz Gonzaga Viana Filho, natural de Coroatá do Maranhão. Moço, Filho Luiz de Luiz Gonzaga Gonzaga. Viana e Madalena Alves Rodrigues. Olha aí, então o grande mistério, o homem se chama Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, nome é Olha forte. aí. E aí, eu sofria bullying na escola que chamava Luiz Gonzaga, eu não entendia, quando eu era criança, não entendia o que era Luiz Gonzaga, depois eu fui entender que ter o nome de Luiz Gonzaga é uma honra, é uma honra. Privilégio. Aí veio a eleição de 89, Sim. Lula e Collor. Collor. E eu até então, não conhecia o outro Lula. Certo. Não conhecia. Aí eu conhecia, aí veio o bullying porque o meu nome era Lula. Olha aí. Porque tinha quem gostava e tinha quem não gostava. Sim, Mas veio o sim. bullying, meu Deus. E quando eu cheguei na eleição de vereador, era Lula. Lula e todo mundo. A chamada na escola não era Luiz Gonzaga, era Lula. Beleza. Eleição 2016, primeira eleição de vice. Eu levei para um rapaz, por nome Marquinhos, que ele fazia a arte dos nossos materiais, do Santinho. Sim. E era meu amigo há muitos anos. Ele foi lá, montou direitinho e ele me chamava de Lulinha por causa do tamanho. Você já percebeu que eu não sou muito grande, né? Ainda bem que nós estamos de igual para igual. Aí, Jaimilson, ele lá fazendo, muito amigo, tá, e botou. Certo dia eu estou no nosso escritório político, já durante a campanha, e eu estou olhando o Santinho aqui, estava assim, prefeito Fábio Correia e vice Lulinha. Falei, Lulinha? Ué. Meu nome é Lula, não é Lulinha? Lulinha. Aí chamei o doutor Cleito, nosso advogado que fazia nossa assessoria jurídica lá. Falei, doutor Cleito, dá uma olhada para mim, como é que foi feito o registro no TRE, Sim. o meu nome. Aí ele já foi no outra sala, o Lebro contou, tá aqui, ó, Lula. Aí eu digo, olha o Santinho, tá errado, Lulinha. Falei, rapaz, e agora? Vamos fazer um ofício, encaminhar para o TRE pedindo para incluir, porque você pode usar uns 3, 4, 5 nomes diferentes. Sim. Você pode botar Jaimilson Santos, Jaimilson do Valparaíso, Jaimilson da igreja. É mesmo? Eu só não sei se pode usar pastor Jaimilson agora, tem um problema. Uhum. Aí, já fizemos de imediato, sem ninguém saber. Tudo ali no Tudo, bastidores. só eu e nem o prefeito sabia. O prefeito ficou sabendo anos depois que eu falei isso para ele. Aí nós mandamos para o TRE, 2 dias depois chegou a resposta positiva e disse que tinha incluído e não precisou alterar o material. Já pensou? Legal. Nosso material estava todo. Então, Tudo. fui batizado de Lulinha e agora estou aqui, Lulinha. Tá aí até hoje. Prefeito Lulinha. Prefeito Lulinha. Cara, olha, nem eu sabia dessa história. Parabéns. Legal. Pois Deu certo. E agora a gente tem que governar, amigo, sem perder a essência da humanidade, do carisma, de olhar para as pessoas e ter que retribuir aquilo que mais as pessoas precisam, que é respeito. E dizer que tudo que você faz para uma pessoa é pouco. Tem que fazer mais. Não custa nada você tirar um pouco daquilo que você tem e dividir com o teu próximo. Ontem nós fizemos, lá na cidade de Etal, na Orla do Lago, um evento por nome Lazer da Família, onde nós procuramos a ajuda de muitas pessoas pedindo doação, caladinho. Pedimos um monte de doação, brinquedo. Nós distribuímos mais de 500 brinquedos ontem. Olha aí. Nós distribuímos, eu não sei precisar quantos brindes nós doamos para as mães. Nós doamos uma geladeira, sorteamos uma geladeira, doação da Leda Borges. Nós sorteamos uma TV do Geraldo Cacheta, lá de Luziana, meu amigo. Nós sorteamos um fogão, se eu não me engano, do Cambão, não sei se foi do Dr. Cleito, do deputado Hildo Cambão. Rapaz, e brindes, Muitos um monte. brindes. Todos os nossos secretários abraçaram e levaram, botamos suas tendas para que a sua secretaria estivesse fornecendo um tipo de atendimento. E ainda levou o brinde para a gente sortear para as mães. E foi aquela multidão de gente. E aí, tinha corte de cabelo, mas teve uma que chamou a atenção. Sim. O bazar social. Bazar social. Bazar social. Durante esse tempo, nós arrecadamos roupas usadas, em condição de ser doadas. Entendeu? A Secretaria de Assistência Social, a Josi Santos, Secretaria de Assistência Social, junto com os servidores da Assistência Social, ficaram até altas horas da noite, separando aquilo que era digno, que dava para doar, para não doar qualquer coisa. Sim. E eu vou te falar, foram mais de 1.000 peças distribuídas ontem para as pessoas. Era uma tenda com as mesas, os varais pendurados, a pessoa chegava, olhava, gostou, jogou no ombro, igual uma feira, ou numa loja. Você chega, pega, olha, eu gostei aqui, botou,
Aí tem uma sacolinha, bota na sacolinha e sai. Precisava nem dizer obrigado para não causar constrangimento. Pegava e quantas queria. Foi maravilhoso. E brinquedo para as crianças. Todo mundo. Pula-pula, aqueles brinquedos de plástico, ping-pong, chama de toto, sei lá, um monte de brinquedo lá. Pebolinho, o pessoal chama, né? E aquele monte de brinquedos, as pessoas brincando na quantidade que queria, sem cobrar um centavo. Um centavo você quer. Um monte de caixa de bombons de chocolate, que esse aí foi eu mesmo que dei. Eu fui no mercado, comprei os bombons, sei que eu vou dar. Então, não tem preço. Não tem preço. Você chega no Dia das Mães, uma mãe que não tem condição de levar seu filho para um shopping, para um parquinho, para alguma coisa assim, e de repente a gente oferece de graça. E assim, mas não era o Dia das Mães? Não era tinha que ganhar o presente? Para que presente maior para uma mãe do que ver seu filho feliz? Acabou. Parabéns, prefeito. Acabou. E essa ideia foi o senhor mesmo que deu? Essa ideia foi eu mesmo que dei. O homem é gestor, viu, gente? O homem é gestor. E tem mais, essa questão do bazar social, junto com minha esposa, nós já vamos levar para todos os bairros de Cidade Central. A gente arrecada as roupas, doações. Inclusive, se eu não me engano, dia 17 vai ter lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim ABC, onde a gente vai levar brinquedo para as crianças, a gente vai levar também social e fazer uma ação lá de infraestrutura para os moradores do bairro. E abraçar, escutar as pessoas, qual a necessidade delas. Eu gosto muito desse tete-a-tete, eu gosto de olhar no seu olho e dizer assim, eu vou te ajudar, ou então dizer assim, eu não consigo. Mas eu falo. Palavra franca. Palavra franca, mas eu falo. É isso aí. Muito bem. E o nosso jeito de governar vai ser esse. Gente, o nosso convidado de hoje é o prefeito da Cidade Ocidental, Lulinha Viana. Só hoje o prefeito mais bonito de Cidade Ocidental. Aí, ó, prefeito mais bonito de Cidade Ocidental. Tem que reconhecer aqui, né? Só tem Lulinha, ele, meu amigo. Só tem ele. Diga para mim aí, manda uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Quero agradecer vocês que nos acompanham todo sábado agora aqui na TV Atual, programa Palavra Franca, e hoje recebendo nosso prefeito de Cidade Ocidental, Lulinha Viana. Quer que você mande uma mensagem aí para o pessoal de Cidade Ocidental? Vamos lá, é o que eu peço. Tenha fé, as coisas vão acontecer, talvez não num todo, mas numa grande maioria vai acontecer, porque do lado de cá tem uma pessoa que gosta de trabalha sorrindo, que não tem o problema de acordar cedo e dormir tarde, entendeu? Que é honesto, que é correto, que é humano, que gosta de conversar com as pessoas, que gosta de entender as ideias de vocês e ver a necessidade. E aí nós temos aí 3 anos e meio para executar. Lembrando que tudo tem que ser planejado. Não adianta vir alguém da oposição querer gritar, tem que fazer agora isso. Não, não vai. Tem que ser planejado. Essas coisas não vão tirar do meu foco. Não vão. Eu tenho foco, tenho umas ideias que nós vamos executar. E para isso eu tenho um monte de secretários, todos escolhidos, selecionados. Se não der certo, a gente tira, bota para o outro. Mas a intenção é resultado, vai dar resultado, tá bom? Na saúde, na educação, na infraestrutura, no social, em tudo aquilo que for possível um governo fazer e que estiver ao meu alcance com a ajuda do meu Deus, nós vamos fazer para a nossa cidade, tá joia? Prefeito Lulinha, muito obrigado pela presença aqui no programa Palavra Franca. Gente, eu vou indo, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Aê. Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia. Jornal Gazeta do Estado. Faça suas publicações de editais no jornal de grande circulação em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Solicite seu orçamento pelo e-mail comercial@gazetadoestado.com.br ou ligue 62 3249 8883. Acesse gazetadoestado.com.br e aproveite o nosso conteúdo 100% aberto para você. Você está procurando por conteúdo e informações do entorno sul? Então é hora de nos seguir no YouTube. Lá você encontrará notícias da sua região. E não esqueça de nos seguir também no Instagram. Lá você terá acesso a notícias na hora que ela acontece. Não perca tempo, siga a TV Atual agora mesmo. YouTube, TV Atual Entorno Sul, Instagram, TV Atual Entorno Sul.